O grande problema é quem que vai colocar, né? Vamos arriscar aí um Mano Menezes, talvez, para isso, cara? Isso aí que é complicado e queria saber sua opinião também. O que que a gente faz aí, cara? Eu já acho que, enfim, se desse para mudar, cara, eu não sei se seria uma má ideia para o Corinthians, porque fiquei bem preocupado com o trabalho de Vanderlei Luxemburgo ontem, viu? Eu também, assim como você, também não gostaria de ter um Mano Menezes, que me parece que é uma das únicas aí opções no mercado, mas eu acho que pensando em 2024, pensando nessa parada aí agora até a semifinal, eu gostaria de ter um técnico e hoje até com a cabeça mais fria, pós-partida ontem a gente fica revoltado, né, apesar da felicidade também com a classificação, e vendo também a coletiva do Luxemburgo, confesso que eu fiquei com um sentimento assim preocupado com o Luxemburgo também. Eu senti o Luxemburgo um pouco perdido, até na entrevista, um pouco perdido com o elenco. Isso me deu até. O pessoal vai me xingar aqui, mas eu fiquei com pena, assim, sabe, de vê-lo nessa situação, assim como ele estava quando estava com uma sequência negativa também, o Corinthians, ele completamente perdido na entrevista. E aí isso me preocupou, assim, será que ele está ainda com o elenco na mão, ele que fazia essa gestão muito bem de vestiário, eu acho que com todos os zuns aí de brigas internas, conflitos lá com o Bruno Maziotti, eu acho que as coisas se perderam um pouquinho. E assim, quem seria o próximo treinador, eu não sei, mas eu gostaria de ver mudanças. Para mim, eu acho que, com todo respeito ao professor Vanderlei Luxemburgo, hoje já falando com a cabeça mais fria, eu acho que não daria mais para ele continuar, viu? Essa é a minha opinião hoje, viu? E já que para 2024 a gente não queria, cara, acho que dá para arriscar aí uma mudança, seja lá quem for o próximo treinador, viu? Boa, Dani. Ó, o Vagnão, ó, que tá lá no YouTube com a gente, tá falando aqui, ó, tá mais feliz hoje, hein, Dani? Gostei, o Daniel tava revoltado aqui na live pós-jogo, mas acho que todo mundo, né, cara? Foi aquele mix de alívio, porque a gente passou, mas revoltado com a forma que a gente passou, cara. A gente aí que já viu tantos times do Corinthians até piores do que esse time, né, Dani? Mas times ali que eram organizados, que davam a raça. A gente tinha um técnico que sabia fazer isso com os jogadores. E hoje a gente não tem, cara. Vamos ser bem honestos aqui. Passamos na sorte, cara. Passamos porque o futebol tem dessas coisas. Passamos porque a camisa do Corinthians é pesada. Passamos por isso, cara. Infelizmente, cara. E ó, até o Alexandre aqui, ó. A entrevista do Lucha foi pior do que o jogo. A Gabriele Guerreiro Costa, que também ó, não dá, ela falou também, ó, a entrevista dada por ele pós-jogo é surreal de muito ruim, cara. E até o Wagner também, ó, o Luxemburgo disse que estratégia deu certo. Putz, cara, pelo amor de É, Deus, ô Dani. é. Não, pode pegar e depois eu falo sobre a coletiva. Não, essa foi dura, essa foi dose mesmo. E aí, eu vejo muita gente também cobrando os jogadores a falta de vontade. Eu tive até a sensação no começo da partida, parecia que o Corinthians estava jogando na altitude, sei lá, no Quito, em Quito, não sei onde é que, na Bolívia, um time assim abaixo, não fisicamente, mas na energia, na vontade. A minha sensação é que o Corinthians estava na altitude. Mas aí será que são somente os jogadores? Porque eu vi os jogadores um pouco perdidos. Por exemplo, o Renato lá na frente, completamente perdido, com todo respeito ao Renato, mas assim, deslocado, alguns jogadores deslocados. Então fica realmente complicado o jogador também se achar, o jogador saber o que tem que ser feito, se isso não vem lá de cima também, da estratégia do professor, da organização tática, da formação da equipe. Então, eu acho que isso vem muito do treinador também, até a questão da energia, porque o jogador, quando sabe o que tem que fazer, ele sabe para onde tem que correr, ele sabe para onde tem que ir, ele sabe onde tem que achar outros jogadores. Então, reclamar do Romero, reclamar do Matias, eles pegavam na bola e estavam sozinhos, o meio-campo não tinha ninguém. Então, assim, é realmente difícil e essa que é a minha opinião aí. Eu acho que tudo acaba caindo na conta aí da diretoria, do professor e, lógico, dos jogadores também, mas eu acho que vem mais lá de cima, viu? É, cara, é complicado. Falando um pouquinho aí sobre Vanderlei Luxemburgo, né? Cara, eu achei terrível a coletiva deles. Inclusive, a gente não viu ao vivo a coletiva porque a gente estava aqui em live, né? A gente prometeu pra galera ali que faria
a live pós-jogo, caso o Corinthians ganhasse. Inclusive o Alexandre Morato aqui, puta, o cara errou o pênalti lá, ele já tava mandando, tô esperando a live, hein? Eu falei, calma, bichão, pera aí, tava deitado no sofá lá assistindo o jogo. Mas, cara, eu confesso, depois que a gente acabou a live aqui, Dani, e eu fui ver o que o Luxemburgo tinha falado, cara, eu demorei para pegar no sono ali, cara. Porque como que a gente tem um técnico que ele disse que entrou contra o São Paulo esperando tomar 1-0 até o intervalo. Tipo, cara, não existe isso em nenhum lugar do mundo, um técnico de um time do tamanho do Corinthians que entra já sabendo que vai perder, cara. Ah, não, eu vou perder por 1-0 no primeiro tempo e vamos tentar levar para os pênaltis que tem o Cássio. Contra o São Paulo, cara, isso não existe, isso é inadmissível, cara. Inadmissível para mim, Dani. E daí no jogo de ontem também ele veio me falar que a estratégia deu certo. Cara, a estratégia é você tomar 30 chutes, 4 durante o jogo na trave, mais 2 nos pênaltis, né? A gente conta ali como 6. Cara, isso para mim não é estratégia, isso daí para mim é sorte, cara. Isso aí é coisas do futebol, porque de estratégia mesmo, por parte do Luxemburgo, não teve nada. E daí a gente vê o técnico do time falando a estratégia deu certo. E a imagem que tá aqui na tela agora, o Matias Rojas, que inclusive não foi bem ontem, mas é aquela que o time inteiro tava bem, quem tava apoiando ele ali era o Bruno Mendes que não sobe. O Matias Rojas vem e me fala: não me lembro de ter sofrido tanto em uma partida. Não estamos nada felizes com o desempenho. Então, enquanto o técnico está falando que a estratégia deu certo, o jogador ali, pelo menos o jogador, Matias Rojas ali, ele sabe muito bem o que está acontecendo. E pelo menos essa declaração do Rojas eu fiquei feliz, cara. Porque não é possível que vai todo mundo achar bonito que a gente passou ali desse jeito. Não dá. E eu falo dentro do elenco. Eu sei aqui que a torcida tá bem conscientizada disso. E até a Gaviões soltou uma nota aqui, Dani, eu vou pegar essa nota aqui para a gente mostrar daqui a pouquinho. Não, e pior que pode ser que alguém me critique aí com relação à entrevista do Luxemburgo, que eu também fiquei assim abismado com tudo que ele disse. Mas olha, de novo, a gente volta na questão da organização e da preparação da comissão. Não estou aqui para questionar, não sei como é que é feito o trabalho de comissão, mas eu o senti perdido na entrevista de não saber o que responder, e aí ele acaba respondendo algumas besteiras como respondeu. Uma boa comissão com seus analistas de desempenho, com o seu auxiliar técnico, por exemplo, eu uma vez fui analista, participei de uma comissão, o que a gente fazia? A gente fazia análise de entrevista de treinadores. Quais são as entrevistas que são boas? Quais são os treinadores que dão boas entrevistas? Como se portar nas entrevistas? E assim que acaba uma partida, o auxiliar e o analista de desempenho tem que vir com todas as informações para o treinador do que ele tem que falar, como tem que falar, ou algum auxiliar de imprensa também, quais as besteiras que ele tem que evitar. Então, até nisso, eu, de fora, não sei, não posso analisar, mas eu sinto uma falta de preparação da comissão também em auxiliá-lo na entrevista. Por mais que o Luxemburgo seja macaco velho, por mais que o Luxemburgo tenha muita experiência com o microfone, ele precisa se preparar para uma entrevista. E ontem eu achei que ele não estava preparado. E acabou falando que não deveria falar. E aí, por isso que eu nem vou julgar aqui, culpar, porque ele estava perdido, e aí é conta também da organização e preparação da comissão técnica com relação também às entrevistas. A entrevista tem que ser pensada, não pode falar besteira, e ele que pensa sempre muito bem em proteger os jogadores e não falar mal de jogadores, viu, Éder? Boa, Dani. Deixa eu pegar aqui, ó, o Alexandre falou que os jogadores estão com Maziotti, né? Até o Daniel respondeu exato aqui agora que eu vi. O Wagner falou aqui, ó, temos que ser honestos, tiraram 4 titulares do Luxemburgo na reta final da temporada, ele subiu um monte de jogadores, pois os medalhões não estavam rendendo e nem lateral ele tem para pôr. Concordo aí também com o Vagnão, isso aí tá muito na conta da diretoria, mas o Vagnão, a gente pega aí, cara, elencos aí, como o Goiás mesmo, que a gente jogou no último sábado, o Goiás super organizado, cara. E qual peça de nome aí que o Goiás tem, Dani? Ô, Vagnão, comparando aqui o Goiás, por que não? Cara, se o Corinthians fosse mais organizado, e é no mínimo que tem que ser, cara, esses jogadores aí, cara, são jogadores de futebol, né? O mínimo que a gente tem que ter é uma organização, é uma triangulação, enfim, uma linha de
enfim, do time organizado, e a gente não tem nem isso, cara. Ok, eu concordo aí que a gente perdeu Roger Guedes, Adson, Murilo, beleza, isso aí interfere, mas falta organização do Corinthians. Até, o Vagnão, até quando esses caras estavam aqui, a gente já via que faltava. Então, assim, esse problema aí do Lucha, cara, faz tempo que tá. Ó, o Cristiano aqui também tá com a gente. O Corinthians só ficava com a bola quando os caras erravam o passe, foi triste. A Beatriz Santos aqui, ó, chegou também, tamo junto aí. O que importa é o resultado. É sério que ele tá sendo técnico? É, a Beatriz aqui tá falando, ó, criticando o Luxemburgo também, Dani. Difícil, né? É bem difícil. O Alexandre aqui falou também que ontem a gente comentou aqui com relação ao tempo também de trabalho da diretoria, dos treinadores. A gente está quase indo para o final do ano e a gente não tem nada disso. A gente não tem uma formação ideal, a gente não tem um time na cabeça, a gente tem times diferentes em todas as rodadas desde que o Luxemburgo chegou. A gente não tem uma jogada ensaiada, a gente não tem um escanteio ensaiado, a gente não tem uma lateral ensaiada. A gente trouxe, inclusive, que o Tite, eu nunca vou esquecer que eu visitei o CT do Corinthians em 2014 e o treino estava aberto para a torcida, a gente ficou lá do lado. O Tite ficou 40 minutos batendo lateral, o Fagner batendo lateral. Eu falei, mas que porra é essa, cara? Só vai ficar batendo lateral o treino inteiro. E no jogo do final de semana seguinte, o Corinthians me faz um gol de cobrança de lateral com o Jô, não lembro se era, não era o Jô na época, não sei, acho que tinha o Guerreiro, o Fagner ele bate uma lateral, o cara dá uma casquinha, a bola sobra no meio da área e sai o gol. Cara, querendo ou não, é uma jogada tosca ou não, é uma jogada treinada, que hoje eu não vejo, a gente não tem, e a gente viu ontem o Estudiantes também, um bom time, um time que jogou direitinho, e até numa cobrança de falta no primeiro tempo, com jogada ensaiada, com opções de jogo, toque de bola, então assim, acho que não tem mais muito o que fazer, viu? Ficar a gente discutindo isso. Espero que alguma coisa seja feita, viu?